Paulo, pela liderança da oposição. Senhor presidente, eu não estou vendo ali o tempo regimental que me é deferido, senhor presidente, para ficar consignado ali para poder me orientar. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quando a pandemia, senhor presidente, que ao que tudo indica começou na China, chegou ao Brasil, ela já estava alcançando países do primeiro mundo, especialmente na Europa Ocidental. Ao chegar ao Brasil, já estava sendo conhecido o seu alcance, os seus efeitos. E a luta pela vacina passou a ser a luta inicial. E também, imediatamente, houve o convencimento da necessidade, primeiro, da vacinação em massa. E para evitar a contaminação, ou para reduzir a velocidade da contaminação do vírus, havia a necessidade do isolamento social. É claro que os impactos na economia seriam decorrentes e até inevitáveis. Se no início da pandemia o vírus foi alcançando as camadas mais favorecidas da população, rapidamente, sem qualquer distinção, todos passaram a ser alcançados. Mas os efeitos na economia atingiram de forma mais contundente exatamente a camada menos favorecida da população, já que o Brasil é identificado como o país da desigualdade social. São milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza e muitos na linha da pobreza. E a pandemia trouxe essa tragédia para a maioria esmagadora da nossa população. Surgiu imediatamente também a necessidade do auxílio emergencial. Esta casa caminhou com a velocidade necessária, de modo a reduzir pelo menos os impactos. Mas é preciso reconhecer que o presidente da República não acreditou na pandemia e dela debochou, chegando, inclusive, a incentivar a eliminação ou a não aplicação das medidas necessárias pela população. Uso de máscaras, lavar as mãos, etc. Procurou confrontar a epidemia com a economia. Foi sendo derrotado. O negacionismo deixou de ouvir os infectologistas, deixou de ouvir a ciência, virou as costas para a saúde e para a vida da população. E a tragédia foi se acentuando. Mas é preciso também reconhecer que na fase em que o presidente da República se demonstrava ignorante aos alcances da pandemia, ele teve o ministro Paulo Guedes como seu aliado. O ministro Paulo Guedes também se associou ao presidente da República, defendendo a primazia da economia sobre a saúde da população. Com o passar do tempo, vendo que a pandemia estava incontrolável, porque o presidente da República não cuidou
de tomar as providências necessárias para a compra de vacinas, para que houvesse vacina para a vacinação em massa. Hoje, temos só o anúncio da compra de vacinas, mas não temos vacinas. E aí, com a disseminação do vírus, a rede de saúde ficou sobrecarregada. Não só não temos vacina, como também não temos os medicamentos necessários para o enfrentamento da pandemia. As UTIs superlotadas. As pessoas estão morrendo sem atendimento. 300 mil mortos. Repentinamente, o ministro Paulo Guedes assume uma posição diferente e passa a defender a vacinação em massa como caminho para salvar a economia. Se desvinculou do presidente da República. A razão ainda não é conhecida. Mas aqueles que são ainda os grandes beneficiários da economia e vários dos seus aliados, de repente, banqueiros, grandes empresários, economistas que ocuparam cargos importantes na economia brasileira, ex-presidentes do Banco Central, aliás, o Banco Central com autonomia agora, que aumenta a taxa de juros em 0,75%, de 2 para 2,75%, beneficiando os mesmos banqueiros, credores da dívida, que agora subscrevem um documento defendendo a vacinação em massa como caminho para salvar a economia. E pareceu que o fizeram sob a liderança do ministro Paulo Guedes. E aí fica a minha indagação. Eu, aliás, quando peguei a cópia do documento, eu primeiro li quais eram os subscritores, os signatários daquele documento. E quando comecei a ler o documento, eu acreditei piamente que, ao final, haveria o lançamento da candidatura do ministro Paulo Guedes, para conflitar com o negacionismo, com a irresponsabilidade do presidente da República. Não houve esse lançamento. Mas agora, o próprio presidente da República está completamente isolado. Quando antes a oposição se manifestava desta tribuna, exigindo a vacinação em massa, exigindo um socorro maior aos mais desvalidos, não só o presidente da República, aqui desta tribuna, muitos da base do governo acusavam o alarmismo da oposição, até a irresponsabilidade para com a economia. Então agora, senhor presidente, mesmo aqueles que defendem a política econômica do ministro Paulo Guedes, o desmonte do Estado, o Estado mínimo, agora estão verificando que há uma necessidade urgente da vacinação em massa. E o presidente da República está acuado. E mesmo acuado, permanece na mesma trincheira. Na trincheira golpista e na trincheira negacionista. E aonde vamos chegar? Se o próprio presidente da República deveria ser o primeiro a coordenar o esforço nacional para o enfrentamento da pandemia. Então, senhor presidente, venha aqui a esta tribuna, em nome da oposição, para acusar a irresponsabilidade do presidente da República, para denunciá-la e, simultaneamente, para cobrar do ministro Paulo Guedes um posicionamento mais consentâneo com as responsabilidades que ele deve ter como condutor, como líder do presidente Bolsonaro na condução da economia. E mais dizer que amanhã é o Dia Nacional de Luta contra as privatizações, contra o desmonte do Estado, com a chamada reforma administrativa. Amanhã, através de vários mecanismos, de vários instrumentos disponíveis, parcela expressiva do povo brasileiro estará dizendo não às privatizações,
não à reforma administrativa e um grande não ao presidente Bolsonaro. Que ele cumpra a sua responsabilidade como presidente eleito e que deveria estar assumindo uma posição. Para encaminhar a favor do Riquelme.